Sabe o livro do Apocalipse? Muita gente olha pra ele e pensa num quebra-cabeça gigante, quase impossível de montar, cheio de símbolos que não dá pra entender. Mas, e se a gente olhasse de outro jeito? E se no fundo ele for uma história? Uma história completa, com começo, meio e fim. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos seguir essa narrativa, a visão de João, do comecinho ao fim, pra ver como ela se desenrola, sem deixar ponta solta. Então que história é essa, afinal? A gente vai pegar o fio da meada da visão de João, sabe? Desde lá do exílio dele, passando por todo o clímax cósmico, até chegar na resolução de tudo. O nosso objetivo aqui é simples, entender a estrutura dessa história épica. A gente vai acompanhar os personagens, os conflitos e, claro, o grande final. Então vamos lá. Bom, toda boa história precisa de duas coisas, né? Um narrador e um pontapé inicial, algo que faz tudo acontecer. E aqui não é diferente. O nosso narrador é João. E o que dá início a tudo? Uma visão. Uma visão super dramática que ele tem enquanto está lá, exilado. Então imagina o cenário. Estamos com o profeta João, sozinho, numa ilha chamada Patmos. Ele está lá isolado por causa da fé dele e é nesse lugar, nesse isolamento todo, que ele recebe uma ordem bem direta. Escreve num livro o que você está vendo. É exatamente aqui que a história começa, com essa ordem, esse chamado para registrar uma revelação. E o que ele vê, olha, é uma coisa de outro mundo, de tirar o fôlego mesmo. Não é nada sutil, não. É uma figura, nossa, super poderosa, meio surreal de Cristo, olhos que parecem chamas de fogo, uma voz que soa como o barulho de muitas águas do oceano. Essa imagem já dá o tom, sabe? Mostra a escala cósmica do que vem pela frente. Fica claro que a autoridade para contar essa história vem de um lugar muito, muito alto. Ok, agora a história apresenta o seu primeiro grande problema, o obstáculo da trama, sabe? Lá no centro da sala do trono celestial tem um pergaminho, um livro, na verdade, todo selado. E o problema é esse: ninguém, absolutamente ninguém, consegue abrir. E dentro dele, o futuro, o destino de tudo. E aí vem a grande pergunta que ecoa por todo o céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a primeira resposta é de cortar o coração. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum. Ninguém é considerado digno. A tensão é palpável. O próprio João começa a chorar, achando que a história acabou. Chegou num beco sem saída. E é aqui que a gente tem a primeira grande virada da história, um verdadeiro plot twist. A expectativa era toda por um herói super poderoso, sabe? O leão da tribo de Judá, mas quem aparece? Um cordeiro que parecia ter sido morto. O herói dessa história não é quem vence pela força, mas sim pelo sacrifício. E é ele, só ele, que pode fazer a história continuar. Agora que o herói foi revelado, a ação começa pra valer. O cordeiro começa a abrir os selos um por um, e a cada selo rompido, um cavaleiro é solto sobre a terra. São eles: a conquista, a guerra, a fome e, por último, a morte. A trama vai ficando mais densa e as consequências disso tudo começam a se espalhar pelo mundo. E a coisa escala. E escala muito rápido. Quando o sexto selo é aberto, é um desastre de proporções cósmicas. O sol fica escuro, a lua vira sangue, a própria realidade parece que está se desfazendo. Todo mundo, dos reis aos escravos, foge apavorado, pedindo para as montanhas caírem em cima deles. Não tem mais dúvida, o conflito está com tudo. Bom, se tem um herói, tem que ter um vilão, certo? A história agora vai nos mostrar quem são os antagonistas. A gente vai conhecer a fonte do mal por trás de todo esse caos na Terra. Agora sim, a gente está entrando no centro da guerra cósmica. E o vilão principal é apresentado sem rodeios. É o grande dragão, identificado como Satanás. A história nos conta de uma batalha lá no céu onde ele perde e é jogado para a Terra. E com isso, ele traz toda a sua fúria para cá, para o nosso mundo. O conflito agora é direto, pessoal. Mas o dragão não trabalha sozinho, não. Ele recruta 2 agentes para formar um exército aqui na Terra. Uma besta que sobe do mar, que representa o poder político opressor, sabe? E outra besta que vem da Terra, simbolizando a enganação, a falsa religião. Juntas, o trabalho delas é forçar todo mundo a adorar o dragão. É bem nesse contexto que aparece um dos símbolos mais famosos do Apocalipse. A segunda besta cria uma marca, um tipo de sistema de controle total. E o texto diz assim, olha só: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. O seu número é 666.
Esse é o auge do sistema de engano do grande vilão. E como a narrativa responde a toda essa rebelião? Com mais uma escalada de acontecimentos. Lembra dos selos? Pois é, agora são 7 trombetas. E cada vez que uma trombeta toca, uma nova praga devastadora é liberada. Isso mostra que esse conflito entre bem e mal tem consequências terríveis, e elas só vão aumentando. Toda história de conflito precisa ter um clímax, né? Aquele momento em que a força do vilão é finalmente quebrada. No Apocalipse, esse momento é o julgamento da grande cidade, a Babilônia. Ela é o símbolo máximo do poder, da corrupção, de tudo que se opõe ao bem na história. Mas, afinal, quem é essa tal de Babilônia? O texto descreve ela de forma simbólica, claro. Ela é a personificação de todo um sistema global, um sistema de idolatria, de luxo, de rebelião. Ela seduziu as nações, perseguiu quem se opôs a ela. Basicamente, ela é o quartel-general do Império do Dragão aqui na Terra. E o ponto-chave aqui é a velocidade da queda dela. É tudo muito rápido, de surpresa. Os líderes do mundo, que antes tiravam vantagem dela, agora só conseguem olhar de longe, em choque, vendo tudo desmoronar. O texto repete, numa só hora, a cidade que parecia intocável, invencível, foi julgada. E essa queda não é só política, é econômica também. Os grandes comerciantes que ficaram ricos com o sistema da Babilônia agora choram a perda de toda a sua fortuna. A história está mostrando aqui que toda aquela estrutura material, toda aquela riqueza, no fundo, era super frágil, passageira. E aí vem o veredito final. A destruição da Babilônia é total, definitiva. O texto usa a imagem de uma pedra de moinho sendo jogada no mar para nunca mais ser achada. Esse é um ponto de virada gigantesco na história. O principal sistema do vilão foi destruído, e isso abre caminho para o grande final. Pronto, o conflito foi resolvido, os vilões foram julgados, a história entra agora no seu último ato. E como em toda boa história, depois da grande batalha, o que vem? A restauração. O foco agora muda completamente, do julgamento para a renovação. O tom aqui muda da água para o vinho. É um tom de admiração, de paz. Aquele cenário todo de conflito, o primeiro céu e a primeira terra, simplesmente some, e no lugar surge uma criação inteiramente nova. Pode-se dizer, o começo do "e viveram felizes para sempre" dessa história. Esse momento é talvez o auge emocional de toda a narrativa. A promessa não é só de um lugar novo, mas de um novo jeito de existir. Um mundo onde as causas de todo o sofrimento, a morte, o choro, a dor, simplesmente não existem mais. São removidas para sempre. A história cumpre aqui a sua promessa de redenção. E a cena final da história, a imagem dessa nova Jerusalém. E não é uma cidade construída por gente, não. É um lugar divino que desce do céu para a terra. Um lugar de pura luz, de vida, de comunhão perfeita, onde o divino e o humano finalmente vivem juntos, em paz. É o fim da jornada, a resolução completa de toda a trama. E assim, a história chega ao fim, contada do começo ao fim, sem pontas soltas, desde o chamado de João até a restauração de todas as coisas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Será que o Apocalipse é só um mapa de eventos do futuro? Ou será que, na sua essência, ele é uma história atemporal? Uma história sobre o eterno conflito entre o bem e o mal e sobre a certeza de que, no fim, a esperança sempre vence o desespero. Talvez a resposta para isso esteja na maneira como cada um de nós escolhe ler essa história. Se gostou do nosso conteúdo, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.